Olá, cursistas! Chegamos aqui à última aula dessa disciplina 4 de conflitos de interesse no trabalho. Dessa vez, a gente vai falar de transparência, que está aí ligada ao princípio constitucional da publicidade, né? Transparência passiva, quando alguém me solicita uma informação na administração pública, seja via lei de acesso à informação, ou não, via e-mail mesmo que seja, ou quando eu pratico a transparência ativa, né? Eu mando para o site, né? Publico no site da instituição algum resultado ou alguma informação relacionada a um processo licitatório, né? A transparência ativa, muitas vezes, quando eu envio uma informação, né, para um sindicato, ou um conselho de política pública, né, ou um órgão de controle, mesmo sem ser solicitado. Transparência ativa, né? Eu sou proativo, eu ajo antes de ser solicitado. Isso tudo também está relacionado, de certa forma, né? A gente vai ver aqui a questão da imparcialidade também, da impessoalidade no trabalho, né? A questão, assim, de que eu sou imparcial no sentido de que eu não estou ocultando ou protegendo alguma informação, né? Ou algum informante, algum sujeito né, de objeto de análise, ou etc. Então, olha que interessante, é muito importante a transparência na gestão pública. Primeiro, que a gente está lidando com a coisa pública, né? O poder público, ele lida com a res pública, né? A coisa pública. Então, no serviço público, o próprio artigo 37 aí da Constituição Federal, né, que traz vários princípios, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fora esses do caput, outros tantos, né, como a questão do concurso público, né, que me vem aqui na cabeça agora. Então, a publicidade, ela é essencial, fundamental. Muitas vezes aí foi meio que sacrificado, muita gente aí, às vezes ainda tem dúvida do que é informação que eu tenho, não tenho. Durante muito tempo também se praticou a máxima de que, não, só vou publicar o mínimo possível, e é muito ruim quando você ouve falar que o serviço público, ou alguma instituição, é uma espécie de caixa preta, né? Que ninguém entende o que está acontecendo, quais são as motivações. A motivação do ato administrativo, a motivação das ações públicas são muito importantes, né? Essas motivações, elas, na verdade, elas dão legitimidade para a ação estatal. A legitimidade, ou seja, a ação estatal, ela é legitimada pela população quando ela compreende por que eu agi daquela forma. Porque se ele não souber por que eu agi daquela forma, se eu ocultar, como que eu espero que ele concorde, que ele legitime, que ele aprove o que eu estou fazendo, né? Então, a publicidade é um princípio constitucional que, na verdade, ele deve ser praticado, exercido no dia a dia, né? E, obviamente, isso traz o quê, gente? Se eu legitimo a ação do Estado, imagina, a pessoa está falando, não, eu entendi por que eles estão fazendo isso, eu entendi a razão dessa política pública. Na verdade, a pessoa está me dizendo o quê? Ela confia naquele Estado, ela confia naquele poder público. Quando a pessoa não entende por que está sendo feito aquilo, isso traz uma desconfiança. Isso é para ajudar alguém? Porque, não estou vendo razão, não estou vendo por que está fazendo isso. Isso traz uma desconfiança. Então, lembra disso. A transparência na ação pública é o que traz confiança da população, ou seja, confiança institucional. A confiança institucional, aquela instituição é vista como boa, positiva pela população, quando ela mostra o que faz. E as pessoas entendem o que faz, né? Porque se mostrar o que faz e ninguém entender também a razão, até piora um pouco, né? Então, assim, interessante que a Segovia, Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais, em 2025, né, ou seja, nesse ano, ela editou aí uma cartilha, né, de conflito de interesses. Olha que interessante. E ela ressalta a transparência, porque a transparência, já ouviu a expressão assimetria de informações? É muito comum em falas de mercado, no estudo, né, da economia, quando você vai ver, por exemplo, que um vendedor do carro, ele conhece os defeitos do carro, principalmente os defeitos ocultos, que muitas vezes vai demorar para o comprador descobrir. Mas quem está comprando o carro não conhece, então fica vendido, né? Literalmente, acredita em tudo que está sendo falado, ou desconfia de muita coisa, mas não tem como comprovar, e etc. Assimetria de informação, um detém um conjunto de informações maior do que o outro. Quando eu pratico a transparência, ou seja, quando eu, né, não tem informações que eu guardo.
exceto a gente vai ver a questão de LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai proteger, obviamente, dados pessoais, que só querem dizer, só tem relação àquela pessoa, podem colocar em risco aquela pessoa, a família dela, né? Endereço dela, né? Dados pessoais, né? De documentos dela, dados bancários, etc. Informações até sensíveis também, né? Que impõem certas questões pessoais, certos direitos personalíssimos, né? Daquela pessoa, questões de foro íntimo. Para quê? Aí já não é interesse público, né? Então, assim, agora, quando eu posso publicar, apresentar motivações dos atos administrativos, né, as razões de ser, né, o detalhamento, para que eu vou esconder isso? Então, a transparência é importante para reduzir assimetrias. Se eu reduzo assimetrias, se eu tenho, assim, todo mundo com melhor condições de informações, isso significa que eu estou impedindo privilégios. Muitas vezes os privilégios. Imagina, gente, numa licitação, quem sabe é como aquela estratégia de negociação da ZOPA, zona, né? A zona de possível acordo. Se você consegue descobrir até onde o sujeito está disposto a baixar o preço do veículo que ele está vendendo, você já vai lá na pinta, né? Então é lógico que a informação privilegiada. Só que no poder público, se você está no processo licitatório ali, né? Então tem certas questões que você não pode realmente assim deixar essa informação chegar ao outro lado, porque senão você vai prejudicar o quê? A sua negociação, né? Ali, por exemplo, num pregão eletrônico. Então, o que eu estou querendo dizer? O conflito de interesses, ele surge e ali a transparência, ela é importante para deixar todo mundo, daquilo que for possível, tá, gente? Daquilo que for possível divulgar, para deixar todo mundo em pé de igualdade, para que não haja privilégios. Isso é muito importante. Informação privilegiada, né, pensando numa coisa que é de todos, que é o poder público, é a coisa pública, é totalmente contraditório, né? Então, assim, mecanismos aí que são importantes para controle social e até accountability. O que é accountability? Tomar contas, ou seja, fazer prestar contas, mas também responsabilizar aqueles que agem errado. Ou seja, eu tenho que ter mecanismos de responsabilização, tá? E essa responsabilidade, como eu disse, pode ser administrativa, civil e criminal. Mas tem que ter essa responsabilização, tem que ter essa possibilidade de responsabilização. Então, aqui eu estou falando da publicidade dos atos, sim, o princípio da publicidade, estou. Mas qual que é o marco, um mecanismo importante para isso também, que ajuda muitas pessoas a conseguir informações que o poder público detém? A Lei de Acesso à Informação. Ela é de 2011, gente, ela é 2011. E ela é muito importante, ela é muito usada. Os portais de transparência também são muito importantes, né? Muitas pessoas não vão gostar, né? Deixar lá, né, remuneração exposta no site, etc. Algumas categorias, né, algumas carreiras até conseguiram aí dar um jeito de dar uma mitigada nisso, né? Dar uma ocultada em alguma informação ou outra. Mas hoje é uma questão de um valor que é trazido em uma evolução da administração pública burocrática, que é aquela que está lá na Constituição, né, de 88, é o modelo burocrático de autoridade, né, que Max Weber falava, né, confrontando aí a autoridade carismática tradicional. Então, o nosso modelo é o burocrático, racional, legal. E aí você tem ali o gerencialismo, na década de 90, tem. Vão tentar focar em resultados, aproximar as práticas que são do mercado privado. Bom, beleza. Mas na partir da década de 2000, você tem ali, a partir dos anos 2000, você tem ali a governança pública, transparência, publicidade, controle da sociedade, participação social, legitimação pela população. Isso tudo está muito forte. A lei de acesso à informação é lenta, ela chega só em 2011. Né? Então, assim, as coisas são lentas, mas elas acontecem, tá? Então, assim, a transparência, a lei de acesso à informação, são mecanismos aí importantíssimos aí né, de accountability, né? As pessoas têm acesso à informação. Ainda uma crítica que se faz, por exemplo, não adianta ter um orçamento todo lá, que tanto de anexo lá, a população não sabe o que é QDD, quadro de detalhamento de despesas, mas está lá e é importante, dava para ver, assim, programas, ações, projetos, por dotação orçamentária, mas as pessoas não são preparadas para atender aquilo. Isso também é um ponto crítico aí desse tanto de informação que as pessoas não entendem. Mas lembrando, gente, publicidade é um princípio constitucional, tá? Ajuda a manter a integridade da coisa pública, né? E a transparência ativa, ela é, na verdade, uma prestação de contas contínua,
né, imparcial, e que, na verdade, eu queria terminar aqui dizendo que ela fortalece o pacto ético, o pacto ético entre o Estado e a sociedade. A transparência ativa demonstra para a sociedade que o Estado fala o que faz e explica por que faz. Isso é muito importante. Pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenha, né, podido aí contribuir com o seu aprendizagem, com o seu caminho aí, com o seu percurso, né, formativo. Fico à disposição, foi uma grande satisfação participar aqui do curso e espero que você tenha muito sucesso aí na sua empreitada. Grande abraço e até breve.